Pessoal, vou trazer uma notícia aqui para vocês muito importante a respeito do tema 1118 do STF. O que que acontece? Eu Hoje é dia 17/2, tá? De 2025. Esse vídeo eu tô subindo hoje, tá? Nessa data, porque amanhã vai sair um vídeo meu a respeito de terceirização, tá? E lá eu comento sobre este tema, o 1118, que estava pendente de julgamento no STF, e também tem um outro tema, tem um outro recurso, na verdade, no TST, em sede de recurso repetitivo de revista, recurso de revista repetitivo, tá bom? Um incidente, que ele trata também a respeito da responsabilidade subsidiária. Mas no TST não teve julgamento. E acabou tendo julgamento no STF. O julgamento, salvo engano, foi no dia 13/2 de 2025. E eu estou trazendo para vocês essa notícia agora, que acabei não conseguindo trazer antes para vocês aqui, tá bom? Então, só fiquem ligados nisso, tá? Quem estiver vendo esse vídeo aqui, recomendo que veja esse outro vídeo meu, tá? A respeito da responsabilidade subsidiária. E eu vou deixar o link desse meu vídeo lá no vídeo da responsabilidade subsidiária, que eu falo de uma forma geral, tá bom? Não falo só exclusivamente do tema 1118. Mas vamos lá, o que que acontece? Vou trazer aqui para vocês, ó. Olha só. STF decide que o autor da ação deve comprovar falha na fiscalização de contratos de terceirização. A responsabilidade da administração pública, ela é subsidiária só se for comprovada a sua negligência. E veja só, aqui ó, o STF decidiu que, para fins de responsabilização do poder público, a obrigação de provar se houve falha na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços contratada é da parte autora da ação, ou seja, empregado, sindicato ou Ministério Público. Também cabe a quem entra na justiça provar que a administração pública tinha conhecimento da situação irregular e não adotou providência para saná-la. Para a maioria do plenário, a administração pública só pode ser responsabilizada por encargos trabalhistas não cumpridos pela empresa terceirizada se for comprovada negligência na fiscalização do contrato, e não de forma automática. É considerada negligência a situação em que a administração não toma nenhuma medida após ser notificada formalmente pelo empregado ou pelo ente que o represente, de que a prestadora de serviços está descumprindo suas obrigações. Isso aqui significa o seguinte: o empregado, ele tem a obrigação de mandar uma notificação para a empresa, para a administração pública, informando que a empresa terceirizada na qual ele é contratado não está cumprindo as suas obrigações contratuais. Digo, recolhimento de FGTS, recolhimento de INSS, as obrigações de um contrato de trabalho, tá? Pagamento de salário ou pagamento de salário atrasado. Então, agora virou ônus do empregado tomar essa posição. Caso ele não faça isso, a administração pública não será responsabilizada pelo descumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços para com o seu empregado. Tá bom, gente? Vocês entenderam isso? Como que agora ficou complicado aí pro empregado comprovar a negligência da empresa, não só da terceirizada, mas também da negligência da fiscalização pela administração pública, tá bom? E olha só, vamos aqui para o próximo tópico da notícia. Comprovação. Prevaleceu o voto do relator, ministro Nunes Marques, com ajustes propostos por outros ministros. A corrente vencedora relembrou que a jurisprudência do Supremo já afasta a responsabilização automática da administração pública e condiciona sua condenação à prova inequívoca de sua falha na fiscalização dos contratos de terceirização. Para a maioria do tribunal, a obrigação de provar essa falha é de quem aciona a justiça, no caso, o empregado. Segundo o relator, os atos administrativos são presumidamente válidos, legais e legítimos, e só podem ser contestados se houver a comprovação idônea de irregularidade. Acompanharam o relator a ministra Carmen Lúcia e os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Gilmar Mendes. E nós temos divergência.
Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli, que entendem que é dever do tomador do serviço provar que fiscalizou, e Flávio Dino e Cristiano Zanin, que defendem caber ao juiz da ação determinar caso a caso quem terá o ônus da prova. E aqui, gente, tem a tese de repercussão geral que ficou firmada, tá bom? Olha só. Não haverá responsabilidade da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, permanecendo imprescindível a comprovação pela parte autora da efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. Haverá comportamento negligente quando a administração permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas enviadas pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. Então, aqui mata praticamente a responsabilidade da administração pública. Porque vai caber, então, conforme eu já havia dito acima, ao empregado notificar de forma idônea e formal a administração pública, informando que a empresa terceirizada, a qual o contratou, né, contratou o empregado, ela está descumprindo as obrigações contratuais. Olha só que complicado isso, hein? Veja só, constitui responsabilidade da administração garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do artigo 5A, parágrafo 3º da Lei 6.019 de 1974. Nos contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do artigo 4b da Lei 6.019 de 74, e 2. Adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do artigo 121, parágrafo 3º da Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas no mês anterior. Bem, deixa eu voltar aqui para a tela. O que acontece, gente? Quando a empresa, quando a terceirizada, deixa de cumprir alguma obrigação contratual, automaticamente, esse era o entendimento, automaticamente a administração pública ela já era responsável pelo pagamento das verbas, tá bom? Então, eu entrava lá na Justiça do Trabalho, o reclamante colocava no polo passivo a empresa na qual contratou ele, a prestadora de serviço, e a tomadora, que no caso é a administração pública. E o que acontecia? A administração pública alegava ilegitimidade de parte, que ela não tinha... que o ônus era do empregado, o ônus não era dela, que ela já havia feito a fiscalização quanto da contratação da empresa através de licitação, tá? Porque para o órgão público, tá? No caso, eu vou falar pelo município, para o município poder fazer qualquer contratação de uma empresa que vai prestar algum serviço ou fazer alguma obra, tem que ser através de licitação. E lá, já na licitação, naquele procedimento inicial, já se faz uma análise da idoneidade financeira da empresa. Se ela tem protesto, se ela não tem protesto, se ela tem reclamação trabalhista, se ela não tem reclamação trabalhista, a administração pública já faz esse levantamento prévio para que é uma fase do processo de licitação, do procedimento licitatório. E caso a empresa ela não seja uma empresa inidônea, ela não vai ser contratada. Ela vai ser eliminada dentro de uma das fases do procedimento licitatório, e uma outra empresa pode ser que faça jus à adjudicação do contrato administrativo, tá bom? Então, o que acontece? Qual que é a tese de defesa, tá? Isso eu digo em todas as
as esferas, porque é praticamente a mesma tese de defesa, unânime, mudando alguns casos, tá? Que são muito peculiares. O primeiro deles qual que é? É a empresa alegar que ela é parte legítima porque ela não, a empresa não, a administração pública, ela não contratou, ela não assalariou, ela não dirigiu a prestação de serviços daquele funcionário que colocou na justiça, que foi contratado por uma terceira empresa, que é a prestadora de serviços. Esse é um dos argumentos. No mérito, a gente, né, traz ou trazia, né? Agora a gente vai, eu pelo menos vou decidir lá na divisão trabalhista na qual eu sou responsável, como que a gente vai fazer isso. No mérito, nós trazíamos aí o antigo artigo 71 da Lei de Licitação, que falava a respeito que a empresa não é, a administração pública ela não é responsável pelos encargos trabalhistas. Tá? Então a nossa tese era essa. E nós ventilávamos o tema, se não me engano, 246 do STF. Tá? Só confirmar aqui, ver se é esse mesmo, esse é o tema, tá? 246 do STF. Tá falando besteira aqui mesmo, tá? Vou até ler para vocês, ó. Responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. Tese. O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contrato não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93. Então, o que acontece, gente? Lá, antes de ter esse tema 1118, a nossa tese era justamente essa que eu acabei de ler para vocês, do tema 246 do STF. O que ele fazia? Ele fala assim, olha, a responsabilidade pelo inadimplemento não se transfere de forma automática. Só que o STF, na época, ele não decidiu de quem que era o ônus. Tá? E aí, o TST passou a entender que o ônus ficou a critério do juiz. E ele acabava invertendo esse ônus da prova, ele acabava jogando esse ônus para a administração pública, que tem mais poder econômico, que tem condições de poder comprovar a fiscalização, e não para o empregado. E a nossa tese era justamente essa, ó, não se transfere de forma automática. E a nossa fiscalização já ocorreu lá atrás, quando nós fizemos a contratação através da licitação. Perfeito. Mesmo assim, havia as condenações e o município sempre era condenado sempre foi condenado aqui de forma subsidiária, e isso começou a mudar recentemente. Eu vou colocar aí de mais ou menos um ano para cá, 1 ano, 2 anos mais ou menos, a gente conseguiu reverter muitas decisões no TST em razão dessa questão do ônus da prova, tá? Porque não fixava-se o ônus da prova, não tinha os pontos controvertidos do juiz, simplesmente colocava na sentença que, olha, a empresa não houve fiscalização, era ônus da reclamada, da administração pública, do ente público, condenou ele de forma subsidiária, mas isso começou a mudar, tá bom? E agora vem o tema 1118 e fixa o ônus da prova, mas tanto o ônus da prova para o reclamante, tá, empregado, quanto para a administração pública, tá bom? E aqui, ó, eu vou voltar e vou ler para vocês. Qual que é a responsabilidade da administração pública, do ente público? Olha só. Os contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados e adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. Isso aqui é algo que já era feito em alguns entes públicos. Tá? Aqui no município nós tivemos um caso e não foi, houve a licitação, houve a contratação dessa empresa, mas no segundo, terceiro mês começaram-se a solicitar diversos comprovantes de pagamento e prestação de contas, e as contas não estavam batendo. O que aconteceu? Houve uma intervenção do município, tá? Na contratação, houve uma intervenção, o município tomou para si a prestação dos serviços, houve uma sindicância, tá? Em que se apurou os responsáveis,
e, ao final, teve a rescisão do contrato de trabalho, rescisão do contrato de prestação de serviços e a rescisão dos contratos de trabalho com os funcionários contratados por essa empresa que prestavam serviço para o município. O que nós fizemos foi o seguinte: nós ingressamos com uma ação de consignação em pagamento das verbas rescisórias, tá bom? E para justificar, olha, justificamos, ó, estamos realizando o pagamento das verbas rescisórias porque a empresa, ela é inidônea, ela não está pagando os funcionários, ela, enfim, tiveram algumas fraudes, não houve a prestação de contas de forma correta e, em razão disso, o município interveio na prestação dos serviços e agora estamos pagando os funcionários. Fizemos a consignação em pagamento das verbas rescisórias dos funcionários. E com isso, alguns funcionários ingressaram com reclamação trabalhista, mesmo tendo recebido as verbas rescisórias, porque entendiam que tinha algumas diferenças. O município não foi condenado, tá? Na grande maioria dessas ações, o município não foi condenado, justamente por quê? Porque ele fez a fiscalização. Tá? Mas esse foi um caso atípico, totalmente atípico. Os outros casos, o que acontece? O funcionário é mandado embora, a empresa não paga verbas rescisórias ou não paga, por exemplo, adicional de insalubridade e o funcionário coloca na justiça e vem, inclui não só o município, inclui não só a empresa que ele contratou, mas também inclui o município, né, o ente público aí que é o tomador dos serviços. E na maioria das vezes o município ele é condenado. A questão é que a fundamentação dos juízes realmente fica a desejar. Não tem uma fundamentação tão profunda para justificar a responsabilidade subsidiária. Não fala nem da questão do ônus da prova, tá bom? Então eu acredito que agora, com esse tema que o STF fixou, eu acredito que haverá aí um entendimento diverso da Justiça do Trabalho. Não sei como é que vai ficar o incidente de recurso de revista repetitivo no TST, que trata também dessa questão de responsabilidade subsidiária, mas eu acredito que seja um outro tema, tá? Na verdade se é lícito ou não a contratação. Tá? O juiz de primeira instância vai ter que acatar a decisão do STF, não só a primeira instância, né? Primeira instância, segunda instância e o TST, eles vão ter que acatar essa decisão do STF, porque é em sede de repercussão geral, o que vincula todo o poder judiciário. Agora é aguardar e ver como que os processos vão desenrolar. Eu, particularmente, acredito que haverá muitas ações aí que serão julgadas improcedentes caso o empregado, né, o funcionário reclamante, não cumpra com essas obrigações que o STF fixou na tese deles, tá bom? Um outro detalhe que vocês precisam saber: como que ficam as ações que estão pendentes de julgamento. Eu acredito que o STF vai modular os efeitos dessa decisão. Tá? A probabilidade deles modularem os efeitos é muito grande, porque nós aqui no município nós temos até processos que estão pendentes de julgamento. Teve juiz no TST que mandou suspender o julgamento para aguardar a decisão do STF. Tiveram outros que não, que deram as decisões, deram as sentenças, tanto e até acordo do TST já teve. E nós temos também aí alguns recursos extraordinários pendentes de julgamento lá no STF a respeito dessa questão da responsabilidade subsidiária. Provavelmente, acredito eu, que eles têm provimento, não sei, mas tá aí. Confesso para vocês que, para quem advoga para o ente público, ficou uma situação um tanto quanto confortável. Por outro lado, a gente há que dizer que para o empregado ficou uma situação muito mais complicada. Eu já li alguns comentários em alguns sites e comentários de posts também e tornou uma prova diabólica, né? Não sei. Vai depender muito aí do dia a dia da Justiça do Trabalho, vai depender muito também do advogado, tanto advogado de reclamante quanto advogado dos entes públicos, tá? Para saber quais serão as estratégias que cada um vai adotar na defesa dos interesses aí
dos respectivos entes, né? Um do seu cliente, que é o reclamante, advogado de reclamante, e nós que somos procuradores, né, públicos, defender aí, cada um defender o interesse do seu órgão, o qual é vinculado. Certo, gente? Então, hoje, eu quis trazer essa notícia para vocês, tá? Amanhã vai sair um vídeo a respeito de terceirização. Espero que vocês assistam. Complementem com esse vídeo. Vou deixar no link daquele outro vídeo lá. Esse vídeo que eu vou postar. Estou postando hoje, tá? Dia 17/2. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.